Alô, acadêmicos e acadêmicas do Futiclass! Iniciando agora mais uma live para vocês com muito conteúdo, muita informação. Hoje vamos receber o executivo de futebol do Esporte Clube do Recife, Lucas Drubski. Alô, Pernambuco! Alô, Nordeste brasileiro! Vamos ter uma conversa muito legal aqui pelo Futiclass. É o Futiclass transformando o futebol pela educação e transformando a educação pelo futebol. Alô, alô a todos que vão entrando na nossa live. Agora conversando com o Lucas aqui no WhatsApp para ele poder mandar a solicitação. Em breve, já já, Lucas Drubski, executivo de futebol do Esporte Clube do Recife. Aguardando, conversando com ele aqui no WhatsApp para ele poder enviar a solicitação de entrar ao vivo conosco aqui pelo Futiclass, Academia do Futebol. Muito obrigado a todos que têm nos assistido. Já fizemos uma série de lives pelo Futiclass. Caso você não tenha acompanhado alguma, existem várias disponíveis na nossa plataforma do YouTube, do nosso canal no YouTube. Tem lá o Ricardo Drubski, o Jair Ventura, tem lá o professor Zé Ricardo, tem muito de direito desportivo com o Dr. Adriano Aro, presidente da Federação Mineira de Futebol. Tem uma leva boa de profissionais do futebol em todas as suas dimensões. É o Futiclass transformando o futebol pela educação e transformando a educação pelo futebol. Com o fomento de conteúdo, queremos desenvolver um mundo acadêmico do futebol, proporcionando capacitação para todos os profissionais que estão no futebol, para aqueles que desejam se inserir no mercado do futebol e também para torcedores apaixonados do futebol que queiram entender um pouco mais desse universo tão apaixonante, dessa ciência do futebol, né? Futebol requer estudo, assim como qualquer outra profissão, requer capacitação, conhecimento, e já já vamos estar recebendo aqui o Lucas Drubski, executivo de futebol do Esporte Clube do Recife. Aguardando o contato dele, em breve, Lucas Drubski aqui na tela do Futiclass, Academia do Futebol. Uma saudação aí a todos que estão entrando, meu parceiro sócio Davidson Malaco Ferreira. Davidson, que ontem conduziu uma live super bacana com a advogada doutora Luciana Lopes, especialista em direito desportivo, deu uma aula sobre futebol feminino. Então quem perdeu pode já acessar o nosso canal no YouTube, porque essa live já está disponível no YouTube. Basta acessar o nosso canal, o link está na bio da nossa página do Futiclass e você vai poder acompanhar. Já já o Lucas Drubski, em instantes, um salve aí para o Lucas Batista, também em breve estará conosco aqui na página. Daqui a pouquinho, Lucas Drubski. E vocês vão nos informando aí se o áudio tá legal, se tá dando para escutar direitinho. Em poucos instantes ele vai estar entrando. Lembrando, já temos várias lives disponíveis no nosso YouTube, no nosso canal. Tem lá o Ricardo Drubski, inclusive pai do Lucas Drubski, que hoje vai estar conosco. Agora sim, o Lucas enviando a solicitação. Alô, meu amigo Johannes, Ricardinho, turma do Cruzeiro, tá em peso aí, hein? Boa tarde, Lucas. Opa, boa tarde, Caio. Tá me ouvindo bem, não? Tô ouvindo bem. Pessoal que estiver aí nos assistindo também pode dar esse feedback. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O Futiclass iniciou na semana passada uma série de lives, já entrevistamos várias pessoas aí do mundo esportivo do futebol, então obrigado por estar cedendo um pouco do seu tempo e um pouco do seu espaço para estar conversando conosco. Não, é um prazer estar falando com você. A gente já acompanha um pouquinho hoje o trabalho que você tem feito junto com o Footclass, né, com essas grandes personalidades aí, não só nesse tempo louco que a gente está vivendo, tem que improvisar com as lives, né, mas os grandes cursos que você tem feito, os grandes foros de debate que eu acho que são muito importantes. Então, parabenizar a você e em nome do Footclass, né? E me colocar à disposição aí para a gente bater um papo
bacana sobre gestão no futebol. Bacana, Lucas, muito obrigado. Então já vamos a gente preparou uma pauta com muito carinho para discutir com você sobre a gestão do futebol brasileiro, então já vamos tocar o barco, né? Lucas, como executivo de futebol, muito se fala hoje da importância do conhecimento interdisciplinar, né? Alguns autores falam até do termo transdisciplinar, quando uma matéria se confunde a outra e gera realmente uma conexão sistêmica de forma integrada dentro do trabalho do departamento de futebol. Muitos tratam a função de executivo com superficialidade, né? Acham que é só demitir e contratar atletas, mas a gente sabe que vai muito além. Eu te pergunto, como que a gente pode unir todo esse conhecimento, desde a gestão técnica do futebol, direito desportivo, porque você também lida com contratos, a parte financeira, que tem que ter um conhecimento no mínimo básico, os aspectos táticos, conceitos de modelo de jogo para você dialogar com o seu treinador, enfim, como que a gente pode buscar todos os conhecimentos para ter, no mínimo, um domínio parcial de cada um deles? A própria Universidade de Futebol, inclusive eu estava conversando essa semana com o professor Medina, usa um termo ainda mais abrangente do que a transdisciplinariedade, a intertransdisciplinariedade, né, que tem dentro do aspecto da gestão do futebol. É importantíssimo. Eu sempre que eu tenho oportunidade, sempre que eu tenho, por assim dizer, um palanque para expor, eu acho legal colocar essa ideia de que o trabalho do executivo de futebol, ou diretor executivo, ou gerente de futebol, vai muito além do que contratar e demitir pessoas, atletas, membros de comissão. Isso é parte do trabalho e tem uma certa importância, sim, claro, né? A parte de montagem de elenco, claro, isso aí é uma das funções, mas eu acredito que a principal, com certeza, é a gestão de departamento, né? A gestão interdepartamental, por assim dizer. O executivo de futebol, ele é o comandante de todas as áreas ali dentro do futebol, né? No futebol profissional, né? O executivo de futebol profissional e o executivo de base na base. Então, você tem que ter domínio daquilo que está sendo feito na área da preparação física, na área de análise de desempenho. Você tem que ter não um entendimento teórico daquilo que se faz, mas você tem que ter um diálogo bacana com o seu departamento médico, você tem que estar por dentro daquilo que está acontecendo, conhecer pelo menos um pouquinho, porque você vai ter que, de alguma maneira, avaliar aqueles profissionais, se eles estão correspondendo com aquilo que você tem como um planejamento de futebol, um planejamento de projeto de futebol que você tem para o clube, né, que você está trabalhando. Então, assim, é uma miríade de responsabilidades muito grande, muito, muito, muito grande, além desse de contratação. A própria condução da equipe em conjunto com o treinador, você dando respaldo para a comissão técnica, e essa intermediação com a diretoria estatutária do clube, validando algumas coisas da parte técnica e, ao mesmo tempo, sendo aquela voz daquilo que faz na gestão para a parte técnica, vindo, né, da presidência da diretoria estatutária. Então, assim, é muito grande, é muito rico, cara. São muitas responsabilidades, são muitas coisas do que só o cara que contrata, né? E é muito fácil também julgar. Hoje, na boca do povo, é o cara que contrata, e se a contratação deu um resultado de trazer vitórias, esse cara é bom. Se as contratações não trouxeram resultados de vitória, aquele cara é ruim, né? Então, mais ou menos fazendo um paralelo aí do que é com o treinador, né? Se o cara ganhou, ele é bom treinador. Se perdeu, ele é ruim. Então, é sempre bom, eu gosto de esclarecer isso muito para ir mudando aos poucos essa cultura de entendimento da grande torcida, da grande mídia do futebol. Tem cada vez se especializado mais, cada vez estando em um nível intelectual de entendimento do esporte em si muito bacana. Então é sempre bom a gente fomentar o que se passa realmente, né, com esse cargo no futebol. Bacana, professor. Dá um salve aí para o Marco Antônio, atleta do Cruzeiro, que está aí nos assistindo também, e dizer que você citou aí o professor João Paulo Medina, e ele estará conosco aqui em live, dia 23 de abril, segunda-feira. Quem tiver aí para não perder, que vai ser sensacional.
Agora, Lucas, com a ascensão dos intermediários no futebol, né, dos empresários, principalmente após ao fim do passe, alguns treinadores afirmam que eles perderam espaço no vestiário, né? Antigamente, quando um atleta tinha algum problema com algum treinador, poxa, professor, por que eu não estou jogando? Né? Ele buscava um diálogo construtivo, de forma propositiva, para poder entender melhor isso. Hoje não. Acaba que alguns atletas preferem primeiro conversar com o empresário liga para a diretoria do clube, e esse exerce uma pressão enorme sobre a diretoria, né? Você acha que essa relação atleta-treinador, ela ficou um pouco diferente? Qual o impacto que você vê disso com a ascensão dos intermediários? Primeiro, antes de responder a pergunta, mandar um abraço para o Marco Antônio. Marco Antônio foi meu jogador no Cruzeiro, na época da base, desde sub-15. Mandar um abraço aí para ele. Ele é fera, está agora no profissional, está brilhando, merece muito, muito bom jogador. Eu acho que a relação, todas as relações de todos os agentes que fazem o futebol hoje mudou muito, né? Todas as relações mudaram, né? Muito em parte da globalização que a gente vive, a forma que a gente interage no nosso ambiente, na nossa rede de trabalho. Então, hoje tem uma gama de informações muito grande na mão dos atletas. Eles, ao mesmo tempo que eles têm esse acesso muito, muito fácil, às vezes eles não têm a paciência de buscar aquilo que de fato é o verdadeiro, aquilo que de fato é o que tem que ser feito. Então, deixa-se levar muito por impressões de mídia, de torcida. E isso é claro que não tem como. O jogador, o treinador, o profissional do futebol que fala que eu sou totalmente imune, quando eu entro no estádio, eu fecho o ouvido, eu não escuto rádio, eu não escuto crítica, eu não sei o que estão falando. Isso é mentira. Uns escutam menos, outros mais, mas a gente sempre filtra uma coisinha ou outra do que está sendo falado no mundo lá fora, por assim dizer. Então, nós nos deixamos, se a gente não tomar cuidado, a gente se deixa influenciar muito por isso. Então, acaba que perde um pouco dessa relação interpessoal de dentro do trabalho, e você se deixa levar muito pelo que vem de fora. Então, eu acho que cabe muito ao treinador, cabe ao atleta também ter um pouco mais de maturidade em alguns casos, para ter essa relação, estreitar um pouco mais essa relação. Para se ele estiver achando ruim, ele ter essa liberdade de conversar com o treinador, alguma coisa, pô, professor, por que eu não estou jogando? Cabe ao papel do executivo também se entender que o treinador está deixando de fazer isso, ele chegar e aconselhá-lo a fazer de alguma maneira. Isso, claro, depende da abertura que o treinador vai dar. Eu acho que isso até vai ser tema de algumas discussões mais para frente, dessa parceria que o executivo tem que ter com o treinador, que é o chefe da comissão técnica, o cabeça técnico, né, do clube. Então, eu por ser adepto dessa gestão humanizada, e não tem nem como eu não ser, tendo o pai que eu tenho que aprender isso, tinha que ter aprendido isso de algum lugar. Eu acho que o diálogo sempre vai ser o ponto máximo para resolver qualquer tipo de problema, em se tratando de um meio de pessoas. Então, ainda que o empresário sempre queira que o jogador dele jogue para valorizar o produto dele, eu acho que um treinador que consiga desenvolver bem o coaching, mas não o coaching em si, né, mas o coaching que eu falo de você ter uma gestão de pessoas potencializada naquilo que você faz. Eu acho que sobrepõe qualquer conversa de empresário de colocar o seu produto acima do grupo, né, acima do projeto de futebol que tem no clube. Bacana, Lucas. Você colocou a questão de produto, né? O Alex Ferguson, um treinador lendário da história do Manchester United, ele praticamente comenta que ele pegou horror, né, aos agentes, aos intermediários de futebol. Ele fala que os intermediários transformaram os atletas em verdadeiras mercadorias e que conversar com a maioria deles, né, lógico que tem exceção, é como tentar chegar a um acordo em uma feira árabe. Como que você vê que a gente pode melhorar a relação intermediário, clube? Como que você lida no dia a dia com essas negociações?
Cara, eu acho aí é uma coisa minha, tá? Eu não quero fazer escola, mas eu te falo a maneira que eu faço. Uhum. Eu jogo muito limpo. A gente sabe, não é segredo para ninguém que o futebol é um meio que muitas vezes pode ser escuso, pode ser um subterfúgio para alguma pessoa conseguir algumas, né, algumas coisas diferentes aí no futebol, para não entrar muito nisso. Mas eu gosto de jogar muito às claras. Eu sempre jogo muito às claras. Eu abro o jogo. Não deixa de ser um negócio, não deixa de ser uma negociação. Você quer um jogador que tem um representante para intermediar as vontades dele, muitas vezes porque ele sente que ele não é capaz, e isso eu fomento muito com meus jogadores aqui, eu sempre brigo com eles, porque por eu ser advogado também, eles muitas vezes chegam para mim e falam: Lucas, dá uma lida aqui nesse meu contrato de imóvel. Eu falei: cara, eu leio, mas lê você também, olha isso aqui, você viu isso aqui que você está assinando, você viu isso aqui que você está fazendo, para estimular de alguma maneira ele pensar por si, porque muitas vezes o interesse do empresário não vai coincidir com o interesse do atleta. A gente já viu vários e vários casos que o empresário estava pensando mais nele do que no atleta, o atleta sendo prejudicado na relação com o clube por causa do empresário. Isso acontece muitas e muitas e muitas vezes. Então eu sempre procuro estimular os atletas a eles pensarem por si só, né? Para evitar esse tipo de coisa. Agora, eu tô longe de ser o cara que vou falar: pô, o empresário tem que existir. Tem vários empresários aí que são pessoas nota 10, pessoas sérias, pessoas que estão ali como representante de jogadores, visando o interesse dos próprios jogadores, sabendo reconhecer a importância do clube. Então, eu acho que assim, essa trinca, clube, empresário e jogador, se todos jogarem às claras, o que a gente sabe que muitas vezes não acontece, mas todos vendo o interesse global, a gente sabe que o atleta bem, o clube está bem, e o atleta e o clube estando bem, o empresário vai ter a sua benesse também. Então, assim, é um ganha-ganha, um puxa o outro, vai puxando para cima. Todos jogando às claras, eu acho essencial. Eu acho essencial. Não defendo a saída de empresário, eu acho que é válido, porque a gente também, eu trabalhei muitos anos de base, então eu vi muitos empresários, às vezes jogadores de 14, 15 anos, e é o cara que chega, que dá um apoio, que está junto com a família, às vezes a família do jogador é de uma cidade fora do clube que ele está, e o empresário é aquele polo de suporte mesmo daquele garoto ali, seja da parte financeira, da parte muitas vezes afetiva. Então, os empresários bacanas, assim como tem também executivos bacanas, executivos que não fazem negócios tão bacanas, eu acho que tem pessoas boas e pessoas ruins em todas as áreas. E eu não defendo essa exclusão, não. Eu peço vênia ao nosso querido professor Ferguson, mas eu acho que é interessante, sim, todos esses atores aí do futebol estarem trabalhando juntos. Bacana. Aproveitar para dar um salve para o Jair Ventura, tá nos assistindo, o treinador Fábio Boa. Brostel, do Sub-15 do Cruzeiro, que é o meu convidado de segunda-feira, Ricardo Rezende, treinador, uma turma de peso aí Pô, nos tive, assistindo. tive, tive prazer de trabalhar com muitos deles. O Jair, um abração para ele. A gente teve a oportunidade de estar junto aqui em Recife ano passado, num simpósio que o nosso querido professor Tacão, que é o preparador físico aqui do esporte, preparou um evento muito bacana. E Fabinho, o Ricardo, a gente Gilberto trabalhou junto Fonseca, no treinador Cruzeiro do também. Sub-17 do Cruzeiro, Giba, abraço para Giba, ele também. grande goleiro aí, grande profissional do futebol, grandes personalidades aí. Tive o prazer de trabalhar com a maioria delas, todos nota 1000. Bacana, Lucas. Antes de eu seguir para a próxima pergunta, você tocou num assunto aí que me despertou curiosidade. Você é advindo do direito, né? Advogado, trabalhando como diretor de futebol. O Klaus, que a gente tem amanhã, já vem da Escola de Educação Física, né? Não tem um curso certo para ser um executivo de futebol, né? Como que você acha que uma área pode suprir a outra, né? O Klaus não vai ter um conhecimento de contratos tão grande igual você, e você talvez não vai ter um conhecimento de campo tão grande igual ele, né? Como que você vê isso? É muito interessante. A gente, inclusive na ABEX, que é a Associação Brasileira dos Executivos de Futebol, que eu faço parte, o Uhum, Klaus, que é um uhum.
grandíssimo amigo e irmão do futebol, ele também faz. A gente está lutando já tem um tempo, e eu entrei recentemente, há pouco tempo, tem um ano que eu estou, ou mais, um pouquinho mais, mas a ABEC já vem lutando já há alguns bons anos aí pela regulamentação da profissão, né? Hoje em dia tem um projeto de lei já prestes a tramitar, ou acho que já está entrando no Senado, da regulamentação da profissão de executivo de futebol, exatamente para unificar, né? O que você precisa ter para você poder exercer de maneira legal a profissão de executivo de futebol. Isso, claro, vai ajudar na uma melhor especialização da profissão, vai ajudar a ter profissionais mais capacitados para exercer, né? Vai tirar um pouco de quem contrata aquela coisa de eu quero contratar fulano porque eu acho que ele é bom e pronto. E fica aquela coisa meio não, pouco profissional, né? Então, assim, Ou porque é jogador, né? ou porque é jogador, ou porque eu sou amigo de fulano, ou porque, enfim, né? Eu acho que tem várias formas de você entrar. Mas isso que você falou é perfeito. É claro que eu, com uma formação em direito, eu vou ter algumas valências a mais do que, para continuar meu exemplo, o Klaus, que é formado em educação física, e vice-versa, ele vai ter outras valências a mais. Cabe a eu e a ele, só para ficar no exemplo, nos aperfeiçoarmos nas áreas que nós não temos domínio, né? Eu acho que cada uma dessas áreas traz um conhecimento muito rico para aquilo que a gente exerce. O diretor executivo de futebol ele tem que saber da parte de campo, sim, porque ele é o primeiro julgador, entre aspas, de um trabalho técnico de uma comissão, para saber se aquilo que está sendo treinado está sendo transportado para o jogo, se aquilo que está sendo jogado é aquilo que se espera que a equipe jogue. Porque é muito fácil você ter um julgamento, igual eu falei aqui mais cedo, a equipe está ganhando, então é um trabalho bom, a equipe está perdendo, é um trabalho ruim. Se a gente quer ter uma avaliação profissional do negócio, a gente tem que ter uma avaliação mais profissional e com gabarito, né? E com capacidade para fazer as avaliações. Então, você tem que ter esse conhecimento de campo, claro, e você tem que ter esse conhecimento do direito, especificamente do direito esportivo, porque você lida com contratos o tempo inteiro. Então, é claro que você pode relegar isso para o seu departamento jurídico dentro do clube, mas eu, até pela minha formação, eu dou pitaco em todos os contratos. Todos os contratos que passam na minha frente, eu falo com o meu jurídico, falo, o contrato só sai do departamento de futebol depois que tem o meu checkzinho ali, porque uma visão diferente, um pouco mais linkada daquilo que você faz no dia a dia, eu acho que é importante. Então, assim, são valências que são diferentes, claro, mas são igualmente importantes para o exercício da profissão de executivo de futebol, sem sombra de dúvida. Bacana, Lucas. Você está inserido mais na dimensão técnica do futebol, mas tem um elo muito grande com a dimensão administrativa, né? Sabemos que o futebol brasileiro tem como mazela o seu imediatismo, né? Como que a gente consegue planejar em longo prazo e otimizar esse planejamento dentro desse problema do futebol brasileiro que é o imediatismo? De uma maneira muito simples, o bom, bonito e barato é planejar ganhando, né? A gente tem que ter vou botar aí, sorte, entre aspas, da bolinha entrar enquanto a gente está fazendo um planejamento que a gente acredita ser o melhor, porque a gente pode ter a melhor das intenções com um planejamento top de linha, se a bola não entra, meu amigo, está tudo errado, rever os conceitos, rever a possibilidade, isso se você ainda tem a possibilidade de estar dentro do clube revendo os conceitos, porque senão é um abraço, obrigado pelo serviço prestado, estamos trazendo outro aí. Não tem jeito, não tem como. A gente fala muito, o imediatismo do futebol brasileiro. Cara, eu abarco isso aí para fora também. É claro que a Europa tem um pouquinho mais de paciência, até pela questão cultural, mas pegando dois exemplos aí crassos, Real Madrid e Barcelona. Um treinador que chega no Barcelona, se perde 2, 3 seguidas, meu amigo, já começa a ser questionado. Isso aí a gente sabe, a gente tem visto dia a dia, é crise.
O Real Madrid é campeão da Champions League, chega em segundo no Campeonato Espanhol, já não foi um trabalho tão bacana. Então, assim, eu acho que o segredo, se é que pode se dizer assim, é você ter a boa vontade da bolinha entrar enquanto você vai tocando o projeto. Porque se a bola não entrar, tem uma frase muito falada aqui em Recife, que a vitória é o céu, a derrota é o inferno. Então, assim, se você ganhou, você pode tudo. Se você perdeu, você não pode nada, independente se aquilo que você está fazendo é certo, é bom ou não. Então, eu acho que tem que casar bem. Se não tiver o resultado, infelizmente, não tem tempo para o trabalho ser equacionado. Ou eu vou pegar um exemplo aqui, você ter um dirigente estatutário que vai chegar, vai comprar a briga, um presidente que tem alguma força, e falar, ó, pode acontecer o que acontecer, eu banco esse projeto, eu acredito nesse projeto, e pode rebaixar, ou pode não ter títulos nos próximos 2, 3, 4 anos, mas eu vou bancar o projeto, aí a coisa que isso é um pouco mais raro no futebol, nem no Brasil, no mundo. Mas é uma maneira também disso acontecer. Bacana. E tem aquela questão, né? Do céu para o inferno em 2 minutos. Lucas, em Dois termos de minutos ou categoria de menos. base, ou menos, em termos de categoria de base, a escola holandesa ela trabalha muito bem a questão da iniciação na questão de coordenação motora, né? No Ajax, por exemplo, entre 8 e 11 anos, os atletas praticam outros esportes, como judô. Já no Brasil, isso não é tão comum, né? Salvo engano. Como orientação, como metodologia dos clubes. Como que você enxerga a especialização precoce dos nossos atletas e o impacto disso na qualidade da formação? A gente tem duas escolas hoje, acho que você sabe isso muito bem, que são bem distintas, que são a escola do jogo e a escola do talento no Brasil, que é o seu DNA. A gente sabe que a escola do jogo ela está bastante deteriorada por N razões, né? Isso aí cabe outra live de 2 horas para discutir escola de jogo, mas a escola de talento, ela, graças a Deus, ela sempre continua dando frutos inesgotáveis, por assim dizer, aqui no Brasil. Então a gente é muito privilegiado de estar num país onde tem matéria-prima de qualidade aparecendo o tempo inteiro. Então, assim, eu acho importantíssimo como é que eu falo? Essa valoração da capacidade motora do atleta desde jovem. E isso aí, claro, a gente pode colocar várias atividades esportivas para desenvolver isso, que é a idade mais aguda de aprendizado psicomotor do corpo. A gente sabe que ali 8, 9, 10, 11 para 12 anos, que é a área, que é a idade onde o ser humano ele absorve mais capacidade psicomotora. Então, eu acho que quanto maior a variedade de movimentos que um atleta, né, vamos colocar um atleta, um jovem, uma criança, tem nessa idade, eu acho ótimo para o seu desenvolvimento até o futuro. A especificidade que ocorre hoje na base, a gente sabe, está muito ligada a essa formação de novos treinadores, que a gente sabe, muitas pessoas criticam, hoje nós estamos formando mais treinadores do que jogadores. Eu discordo, eu acho que a gente forma treinadores tanto quanto jogadores, e influenciam, claro, também naquilo que esses jovens treinadores são cobrados na base. É muito bonito a gente ter um discurso de que a base é para formar, sendo que temos ali um dirigente de base que muitas vezes vai cobrar no sub-15 que ganha um clássico, que ganha um campeonato regional, sendo que a gente sabe que o principal motor da base é formar jogadores para a categoria de cima. Então, muitas vezes, esse dirigente pode cobrar o treinador de uma maneira e ele se sentir na obrigação até de manter o ganha-pão dele mesmo, de chegar e transportar para os seus atletas um trabalho que vai valorar a parte tática, a parte competitiva e vai deixar de lado a parte formadora. Então, junto a isso, vai trazer uma miríade de treinamentos específicos em partes que, na idade que o atleta vai estar, não são
tão necessários ou tão importantes para a formação dele, que vai causar uma certa deficiência na parte técnica do atleta, naquela idade ótima de aprendizado psicomotor. Então, assim, é uma bola de neve, cara. É uma cobrança que causa um resultado, que causa outro, e que a gente sempre chega naquele core que você falou aí, um pouquinho atrás aí, desse imediatismo, dessa valoração do trabalho única e exclusivamente pelo resultado, e às vezes no profissional, que a gente sabe que é performance pela performance, a gente sabe disso, mas muitas vezes isso é cobrado na base. E, cara, de uma maneira muito errada. Eu digo assim, se a gente puder formar ganhando, ótimo. A gente tem que formar atletas vencedores, mas a gente tem que formar. Não pode deixar de formar. Se formar ganhando, excelente. A gente sabe de várias gerações aí. Eu tive a oportunidade de trabalhar na base do Cruzeiro. Várias gerações que não tiveram tantas conquistas em termos de campeonatos de base e que formaram jogadores sensacionais, que teve mais jogadores vencendo como jogadores profissionais do que outras gerações que às vezes ganharam mais títulos, mas que não vingou, por assim dizer, enquanto atletas, né? Então... Bacana, o Klaus Câmara entrou aí agora também, dá um salve para ele, amanhã tem ele aqui 17 horas conosco. Nossa, um abraço para ele e se cuidar aí no sul, porque o bicho tá pegando lá, mais do que aqui. Verdade. Lucas, dos 448 clubes do Brasil, segundo o site Indústria de Base, 406 não têm o certificado de clube formador. E você, né, como advogado, sabe que para ter esse certificado, dentre alguns requisitos da Lei Pelé e também da CBF, estão de fornecer escola para os alunos. Numa matemática simples, se a gente jogar o número para baixo, considerando que cada clube de base tem cerca de 90 atletas, a gente sabe que clubes grandes têm muito mais do que isso, a gente vai ter aí quase 37 mil atletas que a gente não tem certeza que estão tendo acesso à escola. Qual a sua análise desses números, né? E o que você pensa que a gente pode fazer para mudar essa realidade? Assim, acesso à escola, a gente tem a possibilidade do clube disponibilizar meios do atleta chegar à escola, né? Eu sei, a gente sabe que no caso do Cruzeiro tem uma coisa pioneiríssima a nível de Brasil, tem uma escola dentro do centro de treinamento, da Toca 1, tem uma escola lá dentro. Então você tem um controle maior ali. Mas a maioria dos outros clubes disponibiliza ônibus, né, horário, e tem esse controle junto à assistente social, se o aluno está comparecendo às escolas. Eu acho esse número alarmante, claro. Né? Eu não sei se esses outros 400 não têm o certificado de conformador único e exclusivamente por não cumprir esse requisito de manter a escola. A gente sabe que são vários outros, né? Manter uma estrutura de alojamento adequada, com alimentação, com estrutura de treino. A gente sabe que muitos clubes não conseguem disponibilizar isso para os atletas de base. Mas é muito aquilo que a gente falou de cultura também, da maneira que a gente forma o nosso atleta. Valorizando, às vezes, o treino e deixando para lá a parte da escola, preocupando em formar um jogador e deixando um pouco a formação humana de lado. Então, assim, e isso muitas vezes passa não só pelo nosso clube. A gente sabe que muitos atletas aí, com 15, 16 anos, já são arrimo de família. Então a família já depende, às vezes, daquela bolsa aprendizagem, que não é nem salário ainda, que o atleta recebe para já pagar, se não tudo, grande parte das despesas de casa. Então, eu já tive a oportunidade de conversar com alguns pais, né, porque eu trabalhei em base, e muitos deles falando, não, meu filho, a gente tentando conscientizar os pais de, poxa, a gente precisa de vocês fazer uma força junto com o filho de vocês para ir para a escola, para procurar estudar um pouco mais, ter notas melhores. E falar, não, mas eu não quero que meu filho estuda, vocês não podem punir meu filho por não estudar, meu filho vai ser jogador, vai estudar para quê? Então, assim, os próprios pais dos jogadores. Às vezes o menino passa com a gente 5, 6 horas no dia ali, durante a sessão de treino, e aí vai para casa, fica ali as outras 15, 16 horas do dia, escutando uma outra coisa, né? O pai e a mãe fazendo a cabeça dele, ou o irmão, ou o guardião, com quem vive. Então é uma questão cultural muito, muito intrincada, que não tem como a gente fazer um recorte só no futebol, isso aí no Brasil. A gente sabe que
Hoje é difícil essa valorização do estudo, essa valorização da especialização de uma maneira geral. Não é tão valorizado quanto é lá fora, né? Por isso, pessoas buscam menos estudo, porque sabem que podem se dar bem na vida sem isso. Então, eu não consigo tirar esse recorte aí só do futebol. É o futebol brasileiro que está inserido no Brasil e acaba que essa parte, vamos dizer assim, negra da cultura do Brasil respinga no futebol. Então, é um absurdo tantos times não poderem disponibilizar, mas a gente sabe que não é só culpa dos clubes, né? É uma questão cultural que está muito intrincada na própria cultura do brasileiro. Bacana. Lucas, todo dia quando você sai de casa para ir pro centro de treinamento, né, pro trabalho, você já vai imaginando que tipo de problema às vezes pode acontecer, né? Às vezes um atleta que, sei lá, brigou com a esposa, não dormiu direito, não vai treinar tão bem. Enfim, né? É sempre uma caixinha de surpresas também o dia. Vai ter sempre algum problema, algum incêndio para você apagar. Como que você acha que o clube pode armazenar informações mais pessoais, assim, da trajetória humana do atleta? Eu digo, assim, pelo lado da psicologia. A psicologia fica muito ligada a técnicas de concentração e acaba, às vezes, esquecendo de conhecer mais as angústias, as ansiedades, fazer um trabalho mais completo com o atleta? Eu acho que, assim, talvez tenha um armazenamento de um background de cada jogador aí, pode ser mais uma coisa da psicologia mesmo. Eu acho legal, mas eu acho que quem comanda o futebol no dia a dia, seja o executivo, o treinador, os auxiliares, a própria comissão que exerce um poder de comando sobre os atletas, podem se interessar, e eu me incluo nisso, claro, podem se interessar mais por essa parte da gestão humanizada dentro do futebol, saber mais dos problemas de cada jogador, procurar vencer mais essa barreira do eu faço e você obedece, eu digo e você realiza, sabe? Você se interessar mais pela pessoa que está ali trabalhando junto com você, né? Porque a pessoa depende de você e você também depende dela, em termos assim de comissão, executivo, dirigentes e atletas, né? Então, eu acho que você se interessar pela gestão, se interessar por pessoas, pela comunicação, eu acho que é o essencial. A gente sabe que o jogador brasileiro, ele muitas vezes 7, 15 em um só. O que um jogador europeu é 2, no máximo, 2, 3 em um. A gente sabe, você bem falou, às vezes o jogador briga com a namorada, ele é um. Se a mãe dele morreu, ele é outro. Se ele acha que ele está ganhando menos e tinha que ter um aumento, ele é um outro. Então, assim, são várias facetas dentro de um mesmo jogador que muitas vezes a gente não sabe o que a gente vai ter no dia, né? No dia a dia de treinamento, nos jogos. A gente fala, poxa, fulano fez 2 jogos excelentes e fez um jogo horrível, né? A gente sabe que tudo que envolve ser humano é muito subjetivo, são várias interferências nisso aí. Mas a parte, focando mais especificamente na parte psicológica, o psicológico do brasileiro ele é mais volátil do que o europeu, isso é questão cultural. Isso é um recorte não só do futebol, a gente sai de trás, a gente vê que o brasileiro é mais alegre, é mais explosivo, é mais vivo, e isso também, claro, isso se transporta para a forma que a gente joga futebol, a gente sabe a irreverência que é o jogador brasileiro e muitas vezes aquela frieza que é o jogador europeu. Um jogador europeu é um cara que treina o pênalti 100 vezes para bater e vai bater naquele lugar. E o brasileiro treina, vamos supor, 10 vezes, vai dar uma cavada e vai fazer o gol e todo mundo vai achar ali. É cultural. É cultural. Então, assim, o jogador europeu, a gente sabe o que a gente vai colher dele, porque ele é mais fixo, ele tem um treinamento mental mais elaborado, né? E isso, claro, não é só questão de profissionais. A gente pode fazer uma estrutura aqui no Brasil para ter uma equipe de trabalho maravilhosa, com coaches esportivos, com psicólogos esportivos, e vão ter um trabalho muito bom, melhor, claro, do que não tê-los, mas a gente vai sair daqui e vai levar de novo para a questão cultural. O europeu, por si só, ele é mais frio, ele é menos... ele se deixa levar menos pelas emoções, pelo ambiente que o cerca, do que o brasileiro. O brasileiro é mais como se fosse uma esponja de emoções, e isso, claro, óbvio, vai ser transmitido no seu trabalho. No caso do jogador,
no dia a dia de treino, no dia a dia de jogo, com certeza. Bacana. Lucas, hoje em dia a gente sabe que a remuneração dos atletas, não raros os casos, é muito superior que a dos treinadores dos seus clubes, né? Qual que é a mensagem que um time recebe quando a maioria dos atletas ganha mais do que o chefe deles? Isso é meio relativo, cara. Do mesmo jeito que o chefe hoje do nosso país, o presidente, tem um salário de acho que uns 40 mil e a gente tem um empresário que obedece às normativas dele ganhando 3 milhões, 4 milhões. É cultural também, não tem como. Uma coisa de 20, 25 anos para cá, começou-se a pagar salários astronômicos cada vez mais, e é uma coisa que eu acho que é uma particularidade muito minha, que eu acho que depois que a gente passar essa pandemia, eu acho que vai ter uma mudança drástica nessa ordem econômica aí do que se paga. Eu achei a entrevista do Carlo Ancelotti sensacional, ele falando sobre essas perspectivas futuras pós-pandemia, do que vai ser essa estrutura econômica dentro do futebol. Pessoas vão ter menos dinheiro para comprar ingressos, os ingressos vão ser mais baratos, e isso vai gerar menos receita, os clubes terão menos dinheiro para pagar salários, os salários vão diminuir, enfim. Eu acho que vai ser um efeito em cascata. Mas é uma coisa para se ver. Tem muitos clubes que o treinador ganha mais do que os atletas. Isso aí a gente não é um, não é dois, são vários. A gente pega alguns salários astronômicos aí de grandes estrelas do futebol mundial ou até aqui dentro, mas em termos de Brasil, o salário dos treinadores é um salário muito bom. É um salário muito bom. Não é um salário, quando muito, às vezes equipara, né? Mas eu acho que é aquilo pelo que se valoriza. De novo, a gente vai voltar, vou falar 15 vezes aqui pela questão cultural. Se valoriza um craque que saiba fazer malabarismos com a bola, que faça 25, 30 gols na temporada, e não uma pessoa que está ali para fazer com que ele faça isso de uma maneira mais fácil, no caso o treinador, né? Então, é parte do Brasil também, né? Parte do Brasil, não tem como. O tipo de atividade que se valoriza mais do que outras é aquilo do imediatismo. O trabalho do treinador é um trabalho a longo prazo, é um trabalho que precisa de tempo para você transpor aquilo para os atletas, porque é ser humano, é subjetivo, demora. E o jogador ele pode fazer 2 gols no clássico e isso aí renovar um contrato por mais 2, 3 anos pelo dobro do salário, porque a torcida pediu e achou-se maravilhoso o que ele fez e fica por isso mesmo. Então, eu acho que a mensagem, para ter a pergunta, eu acho que a mensagem que se passa, pelo menos nos clubes que eu trabalhei, não tem muito essa... É claro que vai, às vezes, do caráter ou do treinador, do jogador, você não manter aquele respeito que se deve dentro da hierarquia, né, do treinador ser o chefe e os jogadores serem os subordinados. Mas eu acho que, na prática, na realidade do futebol, eu acho que não fica uma coisa muito chata, assim, por assim dizer, dentro do vestiário. Pô, eu ganho menos do que o meu camisa 9, o meu camisa 10, ou então o camisa 9, camisa 10, pô, não, o que o cara tá falando aí não vale porque eu ganho mais do que ele. Então, eu acho que é mais nessas conversas nossas, assim, que gera esses debates, mas na prática não tem tanta diferença. Bacana. Lucas, o José Mourinho ele fala que tudo que diz respeito ao futebol profissional deve estar ao controle dele. Ele, quando chega em um clube, ele marca reuniões com todos os departamentos, inclusive o da segurança. Ele fala, abre aspas, um clube deve viver em torno das ideias do seu treinador. Te pergunto, o treinador é o centro da autoridade do futebol de um clube? Eu acho que o treinador é o cara. O treinador é o cara. A ideia de futebol é dele. É claro que no mundo ideal a gente contrataria um treinador baseado no projeto de futebol, no DNA do clube, mas para isso a gente tem que ter um projeto de futebol e tem que ter conhecimento para implementar isso, para você contratar aquilo que muitos analistas falam, pô, vamos contratar o time tal tem que contratar um treinador que se encaixe no planejamento, que veja o jogo da maneira como o clube quer jogar. Então, assim, o ideal é isso, né?
Mas é claro que a gente sabe que nessa ciranda louca do futebol brasileiro, de que o treinador presta para eu contratar, daqui a 2 meses não presta mais. A ideia do projeto de futebol é muito na mão do treinador, isso aí não tem dúvida, mesmo porque se deposita na mão do treinador todas as esperanças e as expectativas de que ele vai ser o grande resolvedor de todos os problemas, né, do clube. Então, nós vamos contratar esse cara aqui porque ele vai ganhar todos os campeonatos para a gente, vai conseguir vender 10 jogadores. Então, acaba que fica muito na mão dos treinadores. Isso é claro, isso não tem dúvida. A cada treinador que chega no clube, muda-se o projeto, muda-se a forma de pensar futebol, muda-se a maneira de você valorizar atletas da base ou atletas contratados, ou atletas mais velhos, atletas mais novos, forma de jogar, independente do DNA do clube. Então, isso é muito ruim. Isso é ruim para o clube e isso é ruim para o treinador, porque traz junto para ele uma carga de responsabilidade que muitas vezes não deveria ser só dele, né? Tem que ser dividida entre executivo, diretoria estatutária, presidência, demais níveis de comissão, atletas, né? Óbvio que tem que ter a sua parcela de responsabilidade também. Então, fora isso, que já é uma responsabilidade muito grande e acaba os treinadores tendo o clube na mão, porque chega com tudo que ele quiser é instruído a dar a ele, né, para que ele possa exercer o trabalho da maneira que ele quer. Então a gente costuma falar assim, o treinador é o cara até o momento que deixa de ser, né, que aí não é mais, aí não presta, manda embora e traz outro, né, como se fosse resolver todos os problemas. Então, assim, eu acho que o treinador é o chefe, sim, do projeto técnico. O treinador é o cara que tem que implementar, tem que ter essa liberdade para implementar aquilo que pensa em termos de jogo, mas a responsabilidade não pode só cair nas costas dele. Eu acho que há todos esses agentes dentro do clube de futebol. Lucas, você acha que os jogadores hoje questionam mais os seus chefes, os treinadores, a direção? Por que eu devo comer isso? Por que eu devo treinar dessa forma? Você acha que o comando hoje de um clube ele tem que não somente passar informação para o atleta, mas também convencer ele de que aquilo é o correto, de que aquilo é o que ele deve fazer e o porquê? A gente tem exemplos disso. A gente tem muitos exemplos de atletas aí que estão fazendo cursos enquanto ainda jogam, procurando se especializar. E não só nisso, mas procurando saber o porquê que estão fazendo tal coisa. Tem alguns atletas que, após o treino, chegam no fisiologista, nosso grande Rinaldo Freire, e pergunta, poxa, quantos quilômetros eu fiz aqui no GPS? Como é que é? Eu tenho que fazer o quê? Como que eu tenho que fazer para melhorar isso aqui? Como é que faz? E procuram, às vezes, complemento com preparação física, na parte da fisioterapia. Muitos perguntam, pô, isso aqui vai me ajudar como? Esse músculo tal? Pô, mas como é que eu vou fazer para curar aquele outro? Então, assim, a gente tem alguns exemplos de atletas que se interessam sim. E, ao mesmo tempo, a gente tem, eu acho que a maioria ainda não tem tanto interesse. Né? Não tem tanto interesse. A gente vê um problema que eu tenho visto cada vez mais de pouco protagonismo no vestiário, dentro dos clubes. Né? O jogo, ainda que a gente sabe que eles são muito corporativistas, eles defendem muito a classe, mas eles estão procurando se expor menos, né? Com medo daquilo que vai ser falado, com medo daquilo que os próprios companheiros vão achar. Então, a gente tem um protagonismo menor do que existia antigamente no futebol. E isso eu me considero completamente da nova geração, mas isso conversando com pessoas mais velhas, pessoas que vivem futebol aí há 25, 30, 40 anos, como que essa questão do protagonismo caiu. E isso eu falo porque deixa o jogador um pouco mais introvertido, deixa o jogador querendo fazer ali o dele e acabou e vai para casa. Eu fiz o meu melhor aqui, então se a equipe ganhou ou perdeu, eu fiz a minha parte e preocupando consigo mesmo, sabe? Claro que a gente tem várias exceções, a gente tem grandes líderes aí em vários clubes, mas isso afeta um pouquinho essa questão do conhecimento global, daquele atleta que quer ser expansivo em várias áreas e querer representar os companheiros perante a comissão, perante a direção e querer saber mais de fisioterapia, de
de preparação física para questionar, às vezes um trabalho questionar no bom sentido, né? Não para desafiar o professor ali na frente dos companheiros, mas depois da atividade, para ganhar mais conhecimento mesmo. E atletas que vão ali fazem um trabalhinho que é falado, é passado para eles fazerem, acabou e tá, sabe, vai embora para casa. Então eu vejo muito conflito nesse aspecto aí, de serem mais introvertidos. Isso, claro, tem a ver com o celular, com essa questão desse boom das mídias sociais. Você está ali no seu mundo, interessado em fazer a sua imagem para você ter uma valoração melhor e preocupar menos. Isso não só atletas, tá? Todos nós. E preocupar menos com o todo, nos informarmos mais. A gente está preocupado muito com aquilo que nos afeta ali, muito individuais. É incrível aquele paradoxo, né? As barreiras que nos separavam no mundo diminuíram e a gente ficou mais sozinho, a gente ficou mais introspectivo, a gente ficou mais voltado para aquilo que nos interessa. Então, não sei se a resposta foi complexa demais. Eu fui lá na Lua para voltar aqui, mas é o que eu penso, cara. Eu acho que não é só o jogador hoje em dia está mais interessado ou menos interessado. Acho que são várias coisas que influenciam isso aí. Legal. Lucas, o calendário europeu ele impõe, em média, cerca de 20 jogos a menos, né, do que o calendário brasileiro. O Flamengo, claro que o Flamengo chegou em todas as finais, fez acho que mais de 80 jogos ano passado, mas em geral os clubes europeus ficam ali na casa dos 55, 60, os clubes brasileiros batem às vezes 75. Isso pode significar entre 60 a 100 sessões de treinamento a mais, né, porque tem o dia do jogo, tem o antes e o depois que a carga tem que ser menor. Qual que é o tamanho do impacto disso na qualidade do nosso jogo de futebol brasileiro? Como que a gente pode rediscutir o calendário, até aproveitando esse problema do coronavírus? Que impacta de uma maneira fenomenal, com certeza. Você tendo menos tempo para treinar, para você adaptar uma ideia de jogo numa equipe, sendo que você joga. Uma das ideias aí que foi lançada nessas discussões de campeonato pós-coronavírus, fazer um campeonato brasileiro espremido, com as mesmas 38 rodadas, tendo 3 rodadas por semana, com jogos terça, quinta e domingo. Como é que você vai treinar? Você às vezes viaja, você vai viajar na segunda, joga na terça, descansa na quarta, concentra na quinta, para já jogar quinta-feira, descansa sexta, concentra sábado para jogar domingo. Não tem treino. Você vai jogar e não treina. Não treina não só a questão conceituais daquilo que você tem de ideia de jogo, mas lastro físico para que o atleta consiga encarar a sequência de jogos também não vai ter. Então, não só a questão de qualidade do jogo cai, isso aí com certeza cai, mas a questão física dos atletas também. Os atletas vão machucar mais, com certeza, porque não tem tempo para você ter uma recuperação ativa, não tem como você fazer um recuo. Então, assim, eu acho um absurdo a quantidade de jogos que se tem, um absurdo. A gente fala que times aqui no Nordeste, que no primeiro semestre tem que dividir aí entre Copa do Brasil, Campeonato Estadual e Copa do Nordeste, teve vez esse ano que o Sport jogou, se não me engano, jogou segunda e jogou quarta, com intervalo em menor de 66 horas. Então, é um absurdo. A questão do calendário é um absurdo. Atende-se a interesses muito diversos, essa quantidade de jogos e quantidade de competições, não só as entidades que fazem os campeonatos, mas também quem paga, né, que a gente sabe que é a detentora dos direitos televisivos. E o próprio clube, os atletas, o jogo fica escanteado. O interesse dos clubes, o interesse dos atletas fica deixado de lado. Então, assim, tem um efeito gigantesco, né? A gente não pode ter... E, de novo, pegando o exemplo do Sport, que é onde eu estou aqui. A gente fez uma pré-temporada de 18 dias, 17 dias. A gente voltou dia 2, dia 19 a gente estava tendo já a nossa estreia na temporada, um clássico contra o nosso rival náutico, com 17 dias de pré-temporada. A gente sabe que na Europa são 30 dias, mais alguns 15 a 20 dias de amistosos para se preparar.
Então, é claro que o jogo europeu vai ser um jogo mais trabalhado, não só pela questão de conhecimento, de valoração do jogo, mas pelas questões práticas mesmo, de tempo, de treinamento, de calendário. É um jogo mais polido, é um jogo mais bonito, é um jogo mais prazeroso de se ver, porque tem mais tempo para o produto ser melhor trabalhado. Né? Esse futebol que se vende hoje, futebol que está aí como produto, é essa coisa, essa anomalia, né, do resultado, um jogo feio, um jogo de 1-0, um jogo do 0-0, que é o produto que a gente consegue dispor com o tempo que a gente tem para deixá-lo pronto. Né? Bacana. Lucas, para a gente encerrar, uma última pergunta, vou aproveitar aí que você é advogado, que você vem da área do direito. Como que você avalia o projeto de clube-empresa? Tem sido muito discutido recentemente, alguns dizem que ele por si só, mesmo sendo aprovado, né, com os mesmos benefícios de uma associação sem fins lucrativos, ele por si só não garante uma gestão mais profissional. Como que é a sua avaliação? Com certeza. Meu pensamento é exatamente nessa linha. Eu vou ficar em cima do muro, mas não é por não ter opinião. É que a minha opinião é muito baseada nisso aí que você falou por último. A gente tem exemplos de clube-empresa que são modelos de gestão. A gente tem no Brasil clubes-empresa, modelo de gestão de sucesso, de se ater a um projeto, a um objetivo, se manter a ele e cumprindo aquilo que se tem como esperado daquele projeto. E a gente tem clubes, empresa, exemplos recentes no Brasil que não deram certo. Né? E aí, do mesmo jeito que a gente tem clubes em modelo estatutário, modelo associativo, que dão muito certo, hoje a gente tem clubes de modelo associativo que não dão certo. Então, acho que está muito mais linkado a quem comanda, a quem faz a gestão, ao modelo de gestão implementado, independente do tipo, né, do que propriamente a espécie de modelo de gestão, se é clube empresa ou se é clube estatutário. Então, eu fico muito em cima do muro nessa aí, porque tem coisa boa dos dois lados e o que faz a diferença, então, como você bem falou, é verdade, a gente sabe que uma associação sem fins lucrativos, ela tem algumas benesses e outros ônus, e uma sociedade anônima tem outras benesses e outros ônus também. Eu acho que dá outra discussão muito grande dos prós e contras, mas eu acho que o que faz a diferença mesmo de uma gestão vencedora, de uma gestão bacana, uma gestão boa, é mais quem está ali gerindo do que o modelo em si. É o que eu acho, pelo menos. Bacana, muito legal a sua explanação. Lucas, já batemos aí mais de 50 minutos de live. Quero te agradecer mais uma vez ter disponibilizado esse tempo. Convidar, amanhã a gente tem o Klaus Câmara, agora estamos indo do Nordeste, lá para o Sul, às 17 horas. Muito obrigado mais uma vez pela atenção e pelo carinho. Klaus, eu vou fazer questão de amanhã tá prestigiando um grande amigo aí que o futebol me deu. E agradecer você também pela oportunidade, essas discussões são sempre bacanas, eu adoro participar, porque a gente aprende, né? A gente aprende muitas vezes, às vezes mais do que aquilo que a gente fala. Eu gosto muito, eu aprendo com tudo, gosto de aprender. E mais uma vez parabenizar o seu trabalho, o trabalho da FootClass, que esses últimos dias aí eu dei uma pesquisada melhor, dei uma procurada melhor e eu vejo que tem sido uma iniciativa que já tem dado frutos assim sensacionais, né? E desejar sorte aí na continuidade do projeto e colocar à disposição, com certeza, né? E agradecer mais uma vez aí pelo espaço aberto, a gente ter um bate-papo bacana desse aí. Bacana. E mais tarde, nossa live aqui também estará no YouTube, disponível para quem não pôde assistir ao vivo. Obrigado, Lucas. Boa tarde. Tamo junto. Valeu, Caio. Valeu, um abraço a todo mundo. Até mais.